Esse negócio aconteceu comigo há 2 semanas e ainda acordo suando frio no meio da noite. Tava voltando de um sítio onde tinha ido visitar uns parentes. Era quase meia-noite. A viagem geralmente leva 1h30 pela estrada normal. Mas nesse dia tinha acontecido um acidente feio e a polícia fechou a pista toda. Liguei o GPS para achar outro caminho e ele me indicou um atalho por dentro. Uma estrada de terra que eu nunca tinha passado antes. Achei estranho, mas como já estava ficando tarde e eu precisava trabalhar no dia seguinte, resolvi arriscar. A entrada dessa estrada era meio escondida, só uma placa antiga toda enferrujada. O asfalto acabou de repente e começou uma terra vermelha, daquelas bem barrentas. Tinha chovido de tarde, então estava meio escorregadio. Foi só entrar na estrada e o sinal do celular já caiu. O GPS continuava funcionando, mas não conseguia mais fazer ligação nem mandar mensagem. Era um caminho estreito, com árvores altas dos dois lados, formando tipo um túnel. Só o farol do carro iluminava, e mesmo assim, parecia que a escuridão engolia a luz. Tava tudo em silêncio, não tinha nem barulho de grilo ou sapo, que é comum nessas áreas mais afastadas. E olha que meu som estava desligado, então dava para perceber bem esse silêncio. Aí, do nada, comecei a ouvir um barulho estranho. No começo, achei que era o motor, ou alguma peça solta do carro. Mas quanto mais prestava atenção, mais claro ficava. Eram passos. Isso mesmo, passos fortes, acelerados. Como se alguém estivesse correndo atrás do carro. Olhei pelo retrovisor e quase perdi o controle do carro. Tinha alguém, ou alguma coisa, correndo atrás de mim. Era um homem, pelo menos parecia, completamente pelado. Magro demais, tipo desnutrido, com a pele toda esticada nos ossos, como se fosse pergaminho velho. O mais assustador é que ele corria descalço naquela lama vermelha, sem demonstrar nenhum sinal de dor ou cansaço. Corria rápido demais para um ser humano normal. E o rosto dele, meu Deus, não tinha olhos, só buracos escuros, fundos, e a boca era um rasgo que ia quase até a orelha. Mesmo assim, ele sorria. Um sorriso largo, doentio, mostrando dentes pontudos demais, amarelados. Pisei fundo no acelerador. O ponteiro passou dos 70 km/h naquela estrada ruim, o carro pulando nos buracos. Mesmo assim, quando olhava pelo retrovisor, aquela coisa continuava lá e parecia estar se aproximando. Como isso é possível? Um humano normal não consegue correr a essa velocidade, muito menos em uma estrada de terra. O estranho é que a estrada parecia não ter fim. Segundo o GPS, eu já devia ter chegado na rodovia principal há muito tempo, mas a paisagem não mudava. Sempre as mesmas árvores retorcidas, a mesma terra vermelha. Era como se eu estivesse dirigindo em círculos, ou como se a estrada estivesse se estendendo. Liguei o pisca-alerta na esperança de que algum outro carro aparecesse, mas não tinha viva alma naquele lugar. Só eu e aquela coisa correndo atrás. O suor escorria pelo meu rosto, minhas mãos tremiam no volante. E aí ele fez algo que me gelou até os ossos. Gritou. Não foi um grito humano. Parecia um porco sendo abatido, misturado com o som de unhas arranhando um quadro negro. Agudo, penetrante, tão alto que parecia vir de dentro do carro. Meu ouvido chegou a doer, como se fosse estourar o tímpano, e foi nessa hora que o motor do carro começou a falhar. Primeiro uns engasgos, depois morreu de vez. Em pânico, tentei dar partida várias vezes, mas nada acontecia. Desliguei tudo, faróis, rádio, ar-condicionado, na esperança de que fosse só a bateria fraca. Escuro total. O silêncio voltou, mais pesado que antes. Só conseguia ouvir minha própria respiração acelerada e outra respiração, mais pesada, molhada. Como se alguém com os pulmões cheios d'água estivesse arfando, e parecia estar cada vez mais perto. Pensei em sair correndo, mas minhas pernas pareciam congeladas, não conseguia me mover. Era como se algo me prendesse ao banco do carro.
Meu corpo não respondia aos comandos do meu cérebro que gritava: corre! Fechei os olhos, tentando pensar no que fazer. Quando finalmente criei coragem para olhar para o banco de trás, ele estava lá, aquela coisa deitada no banco como se sempre tivesse estado ali. Pelado, sujo de lama vermelha, com aquele sorriso impossível no rosto sem olhos. Ele não se mexia, só ficava me encarando com aqueles buracos escuros. A respiração dele embaçava os vidros do carro. Tentei gritar, mas nenhum som saía da minha garganta. Era como um pesadelo, onde você tenta gritar por socorro e não consegue. De repente, o motor do carro ligou sozinho. Os faróis também acenderam, iluminando a estrada à frente. Quando olhei novamente para o banco de trás pelo retrovisor, não tinha nada. Vazio. Como se aquilo nunca tivesse acontecido. Dirigi o mais rápido que pude. Uns 10 minutos depois, finalmente cheguei na rodovia principal. Parei no primeiro posto de gasolina que vi e fiquei lá até amanhecer, tremendo, sem conseguir explicar para o frentista o que tinha acontecido. Nunca mais peguei aquela estrada. E tenho certeza que não foi sonho nem alucinação. A prova está lá até hoje, marcas de mãos na parte de trás do banco do motorista, como se alguém tivesse segurado com força. E aquele cheiro, um cheiro de terra molhada e carne podre que não sai do carro, não importa quanto produto eu use. O mais assustador é que às vezes, quando estou dirigindo à noite, mesmo em avenidas movimentadas da cidade, vejo pelo retrovisor aquele mesmo rosto sem olhos me observando pelo vidro de trás. Só por um segundo, depois some. E sempre que isso acontece, o carro falha por um instante, como se fosse morrer. Foi na semana passada isso aí. Ainda fico arrepiado só de lembrar. Tava voltando da casa da minha sogra, já era mais de 1 da manhã. A estrada principal estava fechada por causa de um caminhão que tinha tombado. E o policial disse que ia demorar pelo menos umas 2 horas para liberar. Eu estava morto de cansaço, queria só chegar em casa logo e dormir. Aí lembrei que tinha um atalho que o pessoal da região sempre falava. Uma estradinha de terra que cortava uns 10 quilômetros por dentro do mato e saía direto na outra ponta. Minha sogra até me avisou para não ir por lá de noite, mas eu pensei, que bobagem, é só uma estrada como qualquer outra. Foi a pior decisão que já tomei na vida, sério mesmo. O começo do atalho até que estava tranquilo, terra batida, algumas pedras, nada demais. Tinha chovido de tarde, então o chão estava meio úmido, mas o carro aguentava bem. Liguei o rádio para distrair, mas só pegava estática naquela área. Então fiquei no silêncio mesmo, só o barulho do motor e dos pneus na lama. A lua estava coberta por nuvens, então a escuridão era quase total. Só o farol do carro iluminava o caminho, e mesmo assim não dava para ver muito longe. Depois de uns 15 minutos andando devagar por aquela estrada, comecei a ficar meio tenso. O mato dos dois lados era muito fechado, daqueles que parecem engolir a luz. E não tinha nenhum outro sinal de civilização. Nenhuma casa, nenhuma luz, nada. Só barro e silêncio. Um silêncio que parecia pesar, sabe? Tipo aquele silêncio que é tão profundo que você consegue ouvir o próprio coração batendo. E parecia que quanto mais eu avançava, mais fechado o mato ficava, como se a estrada fosse ficando mais estreita. Estava dirigindo bem devagar, com medo de atolar o carro, quando o farol pegou um negócio no canto da estrada. No começo, achei que fosse só um tronco caído, ou talvez um cachorro grande perdido no mato. Reduzi mais ainda, pensando que podia ser um animal selvagem qualquer. Mas aí aconteceu a coisa mais assustadora da minha vida. Aquilo que estava agachado na beira da estrada levantou nas 2 pernas. Eu gelei na hora. Aquilo não era um bicho comum, definitivamente não era. Mas também não era uma pessoa normal. Era algo, sei lá como explicar. Era como se fosse gente, mas toda deformada. O corpo era meio torto, como se os ossos tivessem sido quebrados e colados de novo no lugar errado. E tinha pelo,
muito pelo, cobrindo praticamente tudo. As orelhas eram pontudas, tipo as de um lobo, e os olhos, meu Deus, os olhos brilharam amarelo quando o farol bateu neles. Não era reflexo normal, não, era um brilho próprio, como se tivessem luz por dentro. Na hora pensei em dar ré, mas algo me dizia que se eu demonstrasse medo ou tentasse fugir, a coisa seria pior. Então continuei em frente, bem devagar, tentando passar por ele sem chamar atenção. Foi aí que ele virou a cabeça na minha direção e abriu a boca. Os dentes eram grandes demais, pontudos como presas. E daí ele soltou um som que não era nem rugido de animal, nem grito humano. Era uma mistura estranha que fez meu sangue gelar. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Aquela criatura veio correndo na minha direção, mas não corria como um homem normal. Corria como se tivesse patas, com os braços e pernas se movendo de um jeito que não era natural. Tipo um cachorro grande, mas ao mesmo tempo ereto demais para ser só um bicho. Não pensei duas vezes. Joguei o carro para fora da estrada, caí numa vala pequena e pisei fundo no acelerador. O carro derrapou na lama, o motor urrou e consegui ganhar velocidade. Mas aquela coisa não desistiu. Ele veio correndo de 4 atrás de mim, rosnando, fazendo um barulho de arranhar que dava para ouvir mesmo com os vidros fechados. Chegou tão perto que quase conseguiu agarrar a porta do carro. Juro que senti o carro balançar, como se ele tivesse encostado ou batido na lateral. Dirigi, feito um louco por aquela estrada esburacada, quase capotando em cada curva. Não sei quanto tempo passou, parecia uma eternidade. Meu coração batia tão forte que achei que ia ter um ataque. Minhas mãos suavam tanto que escorregavam no volante. E o tempo todo olhava pelo retrovisor, com medo de ver aquela coisa ainda me perseguindo. Os olhos amarelos brilhando no escuro. Mas depois de um tempo, não vi mais nada atrás de mim. Só escuridão. Quando finalmente saí naquela bendita estrada asfaltada, parei no primeiro posto que encontrei e fiquei lá até amanhecer. O frentista perguntou se eu estava passando mal, disse que eu estava branco como papel. Não contei nada, porque sei que ninguém ia acreditar. Quem acreditaria numa história dessas? No dia seguinte, com o sol bem alto, fui olhar o carro. Foi quando vi. No paralama e na porta do lado do motorista tinham marcas. Não eram amassados comuns de batida, não. Eram marcas de garras, 4 riscos paralelos que afundaram o metal. Como se alguma coisa com mãos enormes e unhas afiadas tivesse tentado agarrar o carro. Levei numa oficina e o cara perguntou se eu tinha batido em alguma cerca de arame farpado. Inventei qualquer desculpa e mandei consertar. Mas tem coisas que não dá para consertar tão fácil. Desde aquele dia, toda vez que chove, escuto barulhos estranhos no teto do carro. Arranhões, como se alguma coisa andasse em cima. E às vezes, quando estou dirigindo à noite, sinto um cheiro de pelo molhado e terra vindo do banco de trás. Olho no retrovisor e não tem nada. Mas o cheiro continua lá. Nunca mais peguei atalho nenhum. Prefiro rodar 100 quilômetros a mais do que passar por qualquer estrada de terra à noite. E se você algum dia estiver dirigindo por aí e um policial disser que a estrada está fechada, acredite nele. Dê meia volta e vá por outro caminho, porque alguns atalhos levam a lugares que a gente não deveria conhecer. Esse acontecimento foi na semana retrasada e até agora não consigo explicar. Nem gosto de lembrar, mas acho importante registrar para ver se alguém já passou por algo parecido. Trabalho como entregador de aplicativo e pego bastante corrida para a zona rural, já que a maioria dos entregadores não gosta de ir. Naquela noite, recebi uma entrega para uma fazenda bem afastada, daquelas que só tem um caminho de acesso. Era madrugada já, umas 2 da manhã, mas a gorjeta estava boa e resolvi aceitar. A estrada principal estava tranquila, asfalto bom, sem problema. Quando vi que o caminho estava congestionado por causa de uma obra,
Lembrei que outros entregadores falavam de um atalho que cortava caminho pela estrada de terra. Decidi arriscar esse atalho para não atrasar a entrega. Todo mundo fala que esse atalho é perigoso de noite, mas achei que era só conversa. Foi um erro. Quando entrei nessa estrada de chão, a coisa complicou. Tava escuro pra caramba, só a luz da moto iluminando. E tinha chovido mais cedo, então o chão estava meio escorregadio em alguns trechos. Ia devagar, prestando atenção para não derrapar, quando de repente vi algo estranho no meio do caminho. Uma estátua de Nossa Senhora, daquelas de gesso, de uns 80 centímetros, branca com manto azul. Pensei, que diabos uma imagem dessa tá fazendo no meio da estrada? Não tinha capela por perto, nem cruzeiro, nada, só a estátua ali, sozinha. Parei a moto e desci para ver melhor. Achei que talvez tivesse caído de algum carro, ou alguém deixou de propósito, sei lá. A estátua estava virada de costas para mim, como se olhasse para o mato na beira da estrada. Achei aquilo estranho porque geralmente essas imagens ficam de frente, né? Resolvi tirar uma foto para mostrar para o pessoal depois, porque a situação era bem incomum mesmo. Peguei o celular, abri a câmera e tirei a primeira foto. Normal, a estátua lá, virada para o mato. Quando fui tirar a segunda foto para pegar de outro ângulo, juro por Deus, a estátua se mexeu. Não foi impressão, nem sombra, nem nada disso. Ela virou, sem ninguém encostar, como se tivesse vida própria. Virou lentamente, até ficar de perfil. Fiquei paralisado, sem conseguir mexer um músculo. Mesmo assim, por reflexo, apertei o botão da câmera de novo. Quando olhei a foto no visor do celular, quase deixei o aparelho cair. No fundo da imagem, onde antes só tinha mato escuro, agora dava para ver claramente um homem ajoelhado. Mas ele, como posso explicar, não tinha rosto. Era como se tivesse uma mancha borrada onde deveria estar a cara dele. O resto do corpo estava normal, vestido com uma roupa escura, tipo um paletó antigo. Na hora senti um frio subindo pela espinha. Joguei o celular no mato sem nem pensar, só por puro pânico. Corri para a moto e saí em disparada, derrapando na lama. Nem olhei para trás. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Dirigi, feito um louco, até encontrar a estrada principal de novo. Só então consegui respirar. Liguei para o cliente dizendo que tinha tido um problema na moto e não ia conseguir fazer a entrega. Ele ficou irritado, mas eu estava tremendo demais para me importar. No dia seguinte voltei lá com um amigo, já com o sol alto. Queria procurar meu celular e também ver se a estátua ainda estava lá. Rodamos a estrada toda, de cima a baixo. Nada. Nem estátua, nem celular. Meu amigo achou que eu tinha inventado tudo, ou que tinha bebido na noite anterior. O pior é que desde aquele dia comecei a notar coisas estranhas. De noite, quando estou deitado, às vezes escuto passos pelo corredor do meu apartamento. Moro sozinho. E de manhã, quando acordo, sempre tem uma marca de mão na janela do meu quarto, do lado de fora. Moro no 3º andar. Ontem à noite, sonhei com a estátua. Ela estava no meu quarto, virada para a parede. No sonho, eu sabia que não podia olhar para ela, que algo ruim ia acontecer se ela virasse. Acordei suando frio e no canto do quarto, juro que vi uma sombra se movendo. Quando acendi a luz, não tinha nada. Não sei o que era aquela estátua, nem quem era aquele homem sem rosto, mas sinto que tem algo me observando desde aquela noite. Como se eu tivesse visto algo que não devia ter visto. Não conto isso para ninguém porque sei que vão achar que tô maluco. E tem outra coisa. Depois desse dia, encontraram um entregador desaparecido naquela mesma região. O corpo dele estava no mato, sem marcas de violência. Mas, segundo o jornal local, o rosto dele estava irreconhecível. Não por ferimentos, mas como se tivesse sido apagado. Esse negócio aconteceu quando fui visitar meu avô na roça. Ele mora numa chácara afastada, daquelas que só tem um caminho de terra para chegar. Gosto de passar uns dias lá, pescar,
ajudar ele com as plantações, essas coisas. É um lugar tranquilo, sabe? Longe da correria da cidade. Nesse dia, acabei saindo mais tarde da casa dele. A gente estava consertando a cerca que tinha quebrado com a chuva, e quando vi, já estava escurecendo. Meu avô insistiu para eu dormir por lá, mas tinha compromisso no dia seguinte, então decidi voltar mesmo assim. O caminho de volta é simples. Só uma estrada de chão que corta uns pastos e depois chega na rodovia asfaltada. De dia é fácil, mas de noite a coisa complica. Não tem iluminação nenhuma e o único farol é o do carro mesmo. Decidi pegar um atalho que um vizinho do meu avô tinha me falado. Segundo ele, cortava pelo menos 20 minutos do caminho normal. Era uma estradinha menor, menos usada, mas que ligava direto na rodovia. Pensei, o que pode dar errado? Mal sabia o que me esperava por ter escolhido aquele maldito atalho. Estava indo tranquilo, ouvindo música, quando percebi que não reconhecia mais o caminho. Em vez da paisagem normal de pasto, agora tinha um brejo dos dois lados da estrada. Daqueles com água parada, capim alto e umas árvores retorcidas. A lua estava cheia, então dava para ver um pouco da paisagem mesmo com o carro desligado. Parei para tentar me orientar. Achei que talvez reconhecesse alguma referência. Aí aproveitei e desci para dar uma mijada, porque não ia encontrar banheiro tão cedo. Escolhi um canto mais afastado da estrada, perto de uma moita. Foi aí que escutei um choro fininho de criança. No começo achei que era só o vento no capim ou algum bicho, mas não, era choro mesmo, baixinho, soluçando. Olhei em volta e pensei, que diabos uma criança estaria fazendo num brejo, no meio do nada, àquela hora da noite? Meu primeiro instinto foi ignorar e voltar para o carro. Mas e se fosse uma criança perdida de verdade? Não dava para deixar assim. Segui o som do choro, entrando um pouco no brejo. A lama puxava meu tênis, fazendo aquele barulho de sucção. O cheiro era forte, de coisas podres e água parada. Afastei uns capins com a lanterna do celular e foi quando vi. Uma menina, devia ter uns 8 anos, sentada na lama. Ela usava um vestido de algodão branco, daqueles bem simples, tipo camisola. Estava todo sujo de lama e rasgado nas pontas. O cabelo dela era preto, comprido, caindo no rosto. Ela estava de cabeça baixa, soluçando. Ei, você tá bem? Tá perdida? Perguntei, me aproximando devagar para não assustar. Ela levantou o rosto bem lentamente. Tinha a pele muito pálida, quase azulada na luz da lua. Os olhos, não consigo esquecer, eram escuros demais, como se não tivessem íris. Me ajuda? Tô com frio, ela disse com uma voz fina, quase um sussurro. Fiquei com pena. Estendi a mão para ajudar ela a levantar. Quando ela segurou minha mão, meu Deus, era fria, mas não era um frio normal, de quem está na chuva ou no sereno. Era um frio de morto, como se não houvesse vida ali. Na hora senti um calafrio subindo pela espinha. Tentei soltar, mas ela apertou minha mão com uma força que não parecia de criança. Senti como se algo estivesse sugando meu calor, minha energia. Foi quando notei que meu braço começou a ficar roxo, como se tivesse levado uma pancada forte. A cor subia pelo pulso, alcançando o cotovelo. Puxei o braço com toda a força e consegui me soltar. A menina ficou me olhando, mas agora não chorava mais. Tinha um sorriso no rosto, um sorriso que não era de criança. Saí correndo, tropeçando na lama, sentindo o coração quase sair pela boca. Quando cheguei no carro, liguei na mesma hora e saí cantando pneu. Dirigi sem rumo, só querendo me afastar daquele lugar. Depois de uns 10 minutos, reconheci a estrada certa e segui para a cidade. Comecei a passar mal no caminho. Uma náusea forte, suor frio, tremedeira. Quando finalmente cheguei em casa, já estava vomitando. Pensei que fosse algum bicho que tinha me picado no brejo ou alguma planta venenosa que encostei. Passei 3 dias de cama, com febre alta.
O médico não encontrou nada, só disse que parecia uma infecção sem causa aparente. Meu braço ficou roxo por semanas. O mais estranho é que a marca tinha formato de mãozinha, como se tivessem me segurado com força. Contei essa história para alguns amigos, e um deles, que cresceu naquela região, ficou branco quando terminei. Disse que nos anos 80, uma menina tinha se afogado naquele brejo. A família procurou por dias até encontrar o corpo. O pior é que ele jurou que não era a primeira vez que alguém encontrava a menina do brejo, sempre pedindo ajuda. Nunca mais visitei meu avô à noite. E quando vou embora, faço questão de sair com bastante luz do dia. Até hoje tenho pesadelos com aquela menina, com aquele frio na mão dela. E o braço, no lugar onde ela me segurou, ainda dói quando o tempo vai mudar. Foi no mês passado que minha avó faleceu. Ela morava numa cidadezinha do interior, daquelas bem pequenas mesmo, onde todo mundo se conhece. A notícia chegou de madrugada e eu precisava ir para o velório que ia acontecer logo cedo. Ninguém da família podia me acompanhar naquele momento, então resolvi ir sozinho mesmo. Peguei a estrada principal, mas logo vi que tinha um congestionamento por causa de um acidente. Fiquei desesperado, porque não queria chegar atrasado. Aí lembrei de um atalho que meu pai sempre falava. Uma estrada que cortava o interior. O pessoal da região dizia que era maldita, porque muita gente se perdia lá. E contavam histórias de caminhoneiros que sumiam ou viam coisas estranhas por lá. Nunca dei bola para essas histórias, sabe como é? O povo do interior gosta de inventar essas coisas. E eu precisava chegar rápido. Então, entrei nesse atalho. Era uma estrada de terra, cheia de curva, árvores dos dois lados formando tipo um túnel. Não passava quase ninguém por ali. Estava dirigindo fazia uns 20 minutos quando vi uma coisa estranha. Um homem vestindo uma batina preta andando na beira da estrada. Achei super estranho porque não tinha nada por perto, nenhuma casa, igreja, nada. E ele andava devagar, arrastando os pés na poeira. Primeiro pensei em seguir direto, mas daí pensei, e se for um padre indo para o mesmo velório? Diminuí a velocidade e parei o carro um pouco à frente dele. Baixei o vidro e perguntei se ele precisava de ajuda. Ele se aproximou devagar, sem levantar o rosto. A batina dele estava empoeirada e meio rasgada nas pontas. "Tô indo para o norte. Pode me dar uma carona?" Ele perguntou com uma voz rouca, como se não falasse há muito tempo. Concordei e destravei a porta. Quando ele entrou, senti um cheiro estranho, meio de terra molhada e algo podre. Pensei que talvez fosse só suor. O cara estava andando debaixo do sol, né? Continuei dirigindo e tentei puxar conversa, perguntando se ele era padre da região. Ele ficou quieto por um tempo, depois disse: "Sirvo a igreja há muito tempo." Achei a resposta meio estranha, mas continuei dirigindo. Foi quando olhei para o lado para ver se ele estava bem. Meu coração gelou na hora. Ele tinha virado o rosto para mim e sorria. Um sorriso largo demais que mostrava dentes amarelados e tortos. Mas o pior, onde deviam estar os olhos dele, só tinha 2 buracos escuros. Não eram olhos fechados nem nada assim. Eram buracos mesmo, como se alguém tivesse arrancado os olhos dele. E o mais assustador é que eu sentia que ele estava me olhando mesmo assim. Quase bati o carro. Minhas mãos começaram a tremer e suei frio. Pensei em parar e mandar ele descer, mas alguma coisa me impedia. Era como se meu corpo não obedecesse mais. Ele continuava sorrindo, sem dizer nada. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele apontou para uma estrada menor à direita e disse: "Vire aqui." Nem pensei, só virei. A estrada ficou ainda pior, cheia de buracos, e acabou numa clareira onde tinha uma capela velha de madeira. Estava toda podre, com o teto caído em algumas partes. Parecia que ninguém entrava ali há décadas. O homem da batina saiu do carro e fez sinal para eu seguir ele. Meu corpo parecia se mover sozinho. Quando entramos na capela, vi que tinha uns bancos quebrados e um altar empoeirado.
Não tinha nenhuma imagem religiosa, só umas velas pretas derretidas. Enterra ela aqui, senão ela não vai descansar, ele disse, apontando para o chão da capela. Fiquei confuso, porque minha avó já ia ser enterrada no cemitério da cidade. Quando abri a boca para falar isso, senti uma tontura forte. Fechei os olhos por um segundo e quando abri de novo, o homem tinha sumido. Olhei em volta, chamei, procurei pela capela toda, nada. Saí correndo para o carro e quando abri a porta, levei o maior susto da minha vida. No banco de trás, onde não tinha nada antes, estava o caixão da minha avó, aberto, vazio. Não sei como voltei para a estrada principal. Dirigi sem parar, chorando, rezando. Quando finalmente cheguei na cidade, fui direto para o velório. O caixão da minha avó estava lá, fechado com ela dentro. Tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Perguntei se alguém tinha mexido no caixão, e todos me olharam como se eu fosse louco. Depois do enterro, tentei achar aquela capela de novo. Dirigi por horas naquela região e nunca mais encontrei aquela estrada. Perguntei para os moradores mais antigos e ninguém conhecia. Um senhor bem velho me disse que tinha uma capela assim há muitos anos, onde um padre que fazia pactos com o demônio foi enterrado vivo. Até hoje não entendo o que aconteceu naquele dia. Às vezes, acordo de madrugada com a sensação de que tem alguém me observando pelos cantos do quarto. E quando visito o túmulo da minha avó, sempre encontro marcas de terra revirada, como se alguém tivesse tentado cavar. Esse negócio aconteceu mês passado e ainda me dá calafrio só de lembrar. Saí com uns amigos para uma festa num sítio, coisa simples mesmo, um churrasquinho, música, essas coisas. A noite foi boa, mas como tinha que trabalhar no dia seguinte, decidi voltar mais cedo, lá pelas 3 da manhã. Estava todo mundo meio alto já, então preferi dirigir sozinho. No caminho de volta, o Marcos, um dos caras da festa que conheço há anos, me mandou mensagem falando que conhecia um atalho que cortava meia hora da viagem. E quem não quer chegar em casa mais rápido, né? Então segui as instruções que ele mandou. Era uma estrada de terra batida, sem iluminação nenhuma, só o farol do carro mesmo. Tinha mato fechado dos dois lados, daqueles que você olha e parece não ter fim. Peguei meu celular para colocar uma música e aí percebi que não pegava sinal ali. Achei estranho, mas sei lá, área rural, normal. Meti o carro naquela estrada mesmo assim. Afinal, confiei no Marcos. Os faróis mal iluminavam a frente e aquele barulho de pedra batendo embaixo do carro me deixava meio tenso. Mas fui seguindo. Uns 10 minutos depois de entrar naquele caminho, vi uma coisa que não faz sentido até hoje. Uma mulher de vestido branco, parada no meio da estrada. Não era uma luz ou reflexo, era uma pessoa mesmo. O vestido era antigo, daqueles longos, bem simples. E ela simplesmente estava ali, parada, como se esperasse alguém. Friei um pouco, porque achei que fosse alguém precisando de ajuda, sei lá. Mas algo não parecia certo. Primeiro que não tinha nenhum carro por perto. O que uma mulher sozinha estaria fazendo no meio do nada àquela hora? Segundo, ela não se mexia, tipo nem um pouco, como se fosse uma estátua. Quando cheguei mais perto não tinha como desviar. A estrada era estreita, com valetas dos dois lados. Reduz a velocidade, acendi o farol alto e aí vi o rosto dela. Meu Deus, os olhos dela. Não sei explicar direito. Não tinha brilho nenhum, sabe? Mortos. Como se ela estivesse olhando através de mim. Buzinei. Forte. Acho que no desespero, sei lá. Ela não reagiu. Continuou parada, me encarando. Tentei frear, mas o carro não respondia mais. Os pedais afundavam no chão, mas o carro continuava indo em direção a ela, como se alguma coisa puxasse. Foi aí que eu vi. Ela abriu um sorriso, mas não era de alegria, não. Era estranho, como se ela soubesse algo que eu não sabia. Daí não lembro de mais nada. Simplesmente apaguei. Quando abri os olhos de novo,
Meu carro estava parado fora da estrada, virado na direção contrária. E eu sozinho ali dentro, suando frio mesmo com o ar ligado. Meu celular tinha voltado a funcionar e quando olhei, não dá nem para acreditar. O relógio tinha voltado 2 horas. Isso mesmo, 2 horas. Era como se eu tivesse voltado no tempo. A gasolina, que estava na metade quando entrei naquela estrada, tinha acabado completamente. Tive que ligar para o seguro e esperar 1 hora até o guincho chegar. Mostrei no mapa onde achava que estava, mas o cara do guincho disse que não existia estrada nenhuma ali. Só uma área de proteção ambiental que ninguém entrava há anos. No outro dia, voltei de carro com um primo, tentando achar aquela estrada. Rodamos a região toda e nada. Simplesmente sumiu. Perguntei para o Marcos sobre o tal atalho, e ele jurou que nunca tinha me mandado mensagem nenhuma. Olhei meu celular e as mensagens também tinham sumido. E tem mais. Desde aquela noite, todo santo dia, às 3 da manhã em ponto, escuto batidas leves na porta da frente da minha casa. Sempre 3 batidas, na mesma sequência. Já coloquei câmera, já fiquei de tocaia, já chamei amigos para dormirem aqui. As batidas acontecem, todo mundo escuta, mas nunca tem ninguém lá. Esse negócio tá mexendo com minha cabeça. Não durmo direito, tenho pesadelos com aquela mulher, com aquele sorriso. E às vezes, quando tô quase pegando no sono, sinto como se alguém tivesse me observando no escuro do quarto. Como se ela tivesse ali, esperando alguma coisa de mim. Não sei o que fazer.